Fala, personal, na prática. Rodrigo Assi. Top 11, se liga nessa. Sobre os princípios básicos que eu acredito ser os mais importantes. Eu vou te dar uma lista com 4 princípios básicos que realmente vai funcionar dentro do seu planejamento de treino. É o princípio básico da individualidade, é o princípio básico da sobrecarga, é o princípio básico da variação e é o princípio básico da especificidade. Se você olhar de uma forma clara e simples, porque eu não vou aqui abrir os livros de fisiologia e de treinamento desportivo e começar a falar difícil. O princípio básico da individualidade você precisa respeitar. Então, a palavra que eu vou repetir muitas vezes é respeitar. Você precisa respeitar os princípios básicos do treinamento. O princípio básico da individualidade, você precisa respeitar se o seu aluno é um endomorfo, um ectomorfo ou um mesomorfo. Você precisa respeitar o seu aluno se ele é um sedentário, se ele é um atleta de alto rendimento, se ele é um aluno ativo que treina 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana com objetivos para perder peso, para ganhar massa muscular, enfim, você precisa respeitar o princípio básico da individualidade. Você precisa respeitar o princípio básico da sobrecarga. O que diz o princípio básico da sobrecarga? Se você for ver Verkhoshansky, Matveev, Michael Bowell, Bompa, Antônio Carlos Gomes, todo mundo, toda essa literatura vai te dar um descritivo, um conceito básico sobre esse princípio do treinamento. Mas eu vou aqui falar fácil. O princípio básico da sobrecarga é você respeitar. Se está leve, aumenta. O que eu quis dizer com isso? Você precisa entrar numa tabela de percepção de esforço. Se está leve, se está confortável, se está moderado, se está alto, se está uma carga máxima ou se está uma carga no limite. Essa tabela de percepção de esforço é minha, do personal na prática. Eu uso o número 1 para leve, o número 2 para confortável, o número 3 para moderado, o número 4 para alto, o número 5 para máximo e o número 6 para no limite. Então, o princípio básico da sobrecarga, você precisa entender essa percepção de esforço. Eu entendo que sempre o princípio da sobrecarga, você tem que buscar o seu no limite. O limite de quem? Do seu cliente, do seu aluno, do seu paciente. Você precisa buscar o limite. Princípio básico da sobrecarga. Está leve, aumenta. Está leve, aumenta. Você precisa entender o princípio básico da variação. O princípio básico da variação me diz que é muda o estímulo de treino. Se o seu aluno, cliente, paciente acostumou com aquele estímulo, muda. Acostumou com aquele estímulo, muda. O princípio da sobrecarga diz aumenta. O princípio da variação diz muda. A cada 4 semanas de estímulos de treino, você tem que mudar. A cada 4 semanas de estímulos de treino, você precisa aumentar. Mas, se em 2 semanas o seu aluno disse que está leve, aumenta. Se em 2 semanas o seu aluno acostumou com o treino, aumenta e modifica o estímulo de carga. E quando eu falo estímulo de carga, não é só carga externa.
você tem como mudar a amplitude de movimento, você tem como mudar a sobrecarga externa, você tem como mudar o tempo que ele fica descansando, você tem que mudar vários padrões de movimento. Seja ele o puxar, o empurrar para o membro superior, para o membro inferior, seja ele de forma integrada, você precisa dar estímulos novos. E você precisa entender o princípio básico da especificidade. Entender 3 passo a passo. Você precisa entregar o que o seu aluno quer. Você precisa entregar o que o seu aluno precisa. E você precisa encontrar o verdadeiro potencial de treino do seu cliente. Para que você seja específico, você precisa entregar o que ele quer, entregar o que ele precisa e encontrar o verdadeiro potencial de treino. Se o seu aluno quer perder peso, ele vai perder peso, mas não é só esse o foco. Isso me interessou! Que é um corpo inteligente. Você precisa entender, para ser específico, os 4 tipos de força: força explosiva, força rápida, força tensional e força de estabilização. Para ser específico, puxar, o empurrar, o agachar, o girar, o arremessar. Você precisa entender o que é membro superior, inferior, cadeia anterior, cadeia posterior, lado direito e lado esquerdo. Então você precisa entender esses 4 princípios básicos do treinamento. Seja ele o princípio da especificidade, da individualidade, da sobrecarga e da variação. Eu estou julgando esses princípios básicos os mais importantes. Falamos de personal na prática e DTA. Dor, tortura e agonia. Top 11. Juntos somos mais fortes. Pensando em você e no seu sucesso como personal trainer, que eu quero te fazer um grande convite. Fique atento. Garanta a sua vaga o quanto antes. Aqui embaixo deste vídeo você encontra passo a passo para garantir a sua vaga. Aperte os cintos, você vai decolar! Olha só como ficou mais fácil você se inscrever e acompanhar todo o meu conteúdo. A mão está indicando onde clicar. Além disso, olha que bacana! Mais 2 vídeos que é só clicar e acompanhar o próximo conteúdo. Personal na prática, sempre pensando em você.